Boa noite, pessoal. Boa noite, professor João. Boa noite, Edson. Boa noite, professor Melo. Boa noite a todos que estão aqui na sala. Por mim, professor João, pode iniciar. Boa noite, professor. Boa noite, professor Melo. O senhor está por aí? Pode ser. As ordens, meu amigo, você que manda. Ô, professor, tá bom. Então, boa noite a todos. Nós teremos agora o TCC do aluno Wellington, do S10, noite, do Parque Ecológico. O Edson Martins, o professor João Paulo, orientador. Nós temos o professor Melo, Manuel Melo, e o professor Thompson, que compõem a banca de avaliação, né? Então, Edson, é com você agora, que vai fazer a apresentação. A gente vai estar aqui controlando um pouquinho o teu tempo, tá bom? E em seguinte, a gente vai passar as considerações da banca em relação ao seu trabalho escrito e a sua apresentação, tá bom? Agora é com você. Eu peço a todos que deixem os microfones desligados, tá? E para não atrapalhar a apresentação do colega, tá? Pode seguir, Edson. Ok, obrigado. Bem, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Wellington Martins. Irei apresentar meu trabalho de conclusão de curso com o tema intitulado Mascularização como forma de tratamento do extenso cisto odontogênico ortoceratinizaado, revisão de literatura sob a orientação do professor Dr. João Paulo Veloso Perdigão. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos e iniciar falando que, quando o assunto é relacionado a extensas lesões, devemos pensar que temos uma ampla possibilidade de tratamentos, principalmente quando se trata de lesões com poder de destruição óssea considerável. Nesse trabalho, eu irei abordar desde uma breve introdução até a conclusão sobre este método abordado no tratamento do cisto odontogênico ortoceratinizado. Bem, em 1956, Phillips determinou por muito tempo que os cistos odontogênicos eram uma variante do ceratocisto odontogênico. Contudo, alguns anos mais tarde, o Reich conseguiu distinguir algumas características histopatológicas da ceratina que tornavam o cisto odontogênico ortoceratinizado uma entidade patológica única. Desculpa, estou um pouquinho nervoso. Perdão. Enfim, vamos lá. Uma entidade patológica única, tá? Ou seja, que diferisse do ceratocisto odontogênico. Além disso, em 2002, Quadros e Calvert mencionou em seus estudos que estruturas bucais e maxilofaciais elas são passíveis de serem acometidas por diferentes tipos de lesões que vão desde a de natureza inflamatória até as de desenvolvimento, que é as que se encaixam aqui os cistos odontogênicos. Bem, os objetivos deste trabalho é apresentar uma revisão de literatura sobre a masculização de extenso cisto odontogênico ortoceratinizado, a fim de avaliar as taxas de recorrência e possíveis complicações. Na revisão de literatura, eu senti a necessidade de iniciar uma abordagem prévia sobre a anatomia da maxila e mandíbula, a fim de elucidar melhor o decorrer desse trabalho. Bem, a maxila, ela possui como característica ser um dos maiores ossos da face, além de compor parte do viscerocrânio. Também é considerado como um osso pneumático e possui uma forma piramidal, além de ser dividido em duas partes, sendo responsáveis essas partes por definir os limites do teto da cavidade oral, do assoalho nasal, da órbita dos seios maxilares. Além disso, é responsável por participar da formação das fossas intratemporal e ptérigo-palatina e das fissuras como a orbital inferior e a ptérigo-maxilar. Já na mandíbula, ela é considerada como um osso singular, possuindo formato distinto e simétrico, tendo como particularidade de ser o único osso móvel do crânio. E na sua formação, ela é formada pela junção de 5 ossos que se ossificam, se fundem de forma intramembranosa ao redor da cartilagem de Merkel. Contudo, dentre as suas características, a mandíbula ela possui como um fator limitante o canal mandibular, o qual é responsável por abrigar o feixe vasculo nervoso. Dando continuidade e entrando um pouco na histologia dentária, podemos enfatizar que os dentes decíduos e os permanentes, eles se desenvolvem de maneira semelhante, que culminam no processo de odontogênese. E esse processo ele consiste em eventos tanto celulares como moleculares,
atuando na forma, tamanho e desenvolvimento determinado pela proliferação, diferenciação e apoptose. Segundo Berkowitz e colaboradores 2004, menciona que, embora os mecanismos desenvolvidos de desenvolvimento dentário não sejam completamente elucidados, sabe-se que o desenvolvimento dentário está diretamente ligado às interações entre o epitélio oral e o ectomesênica, mediados por genes que codificam os fatores de transcrição e crescimento. Além disso, esses eventos eles se desenvolvem, iniciados ao final da quinta semana intrauterina, sendo o primeiro sinal perceptível no espessamento do epitélio oral primitivo. Bem, na literatura, autores relatam que os cistos odontogênicos são definidos como cavidades patológicas revestidas por epitélio contendo material líquido ou semissólido em seu interior. Também são originados a partir de remanescentes epiteliais e mesenquimais da embriogênese dentária, constituindo um grupo exclusivamente do sistema estomatognático, que acomete principalmente o sistema estomatognático, apresentando uma ampla variabilidade de suas características clínicas e histopatológicas. Além disso, Barnes e colaboradores de 2005 descreve que os cistos odontogênicos possuem uma grande importância dentre as patologias oral e maxilofacial por serem ossodestrutivas. E essas lesões, por serem assintomáticas, em alguns casos terem comportamentos agressivos, faz com que essas lesões elas exijam um pouco mais de atenção especial por parte do profissional. Bem, após as teorias de Phillips e o Reich, a Organização Mundial da Saúde, em 2005, determinou que ambas as patologias elas possuíam diferenças significativas, sendo os cistos odontogênicos considerados como neoplasias odontológicas ou odontogênicas verdadeiras, e os cistos odontogênicos ortoceratinizados continuariam no grupo de lesões císticas de desenvolvimento. Bem, segundo Rupp e colaboradores de 2014, a prevalência de cistos nos ossos gnáticos pode estar relacionado com a abundância de epitélio que prolifera no osso durante o processo de formação dos dentes e ao longo dos processos embrionários. Tá? E em 2015, Silva e colaboradores menciona que o cisto odontogênico ortoceratinizado possui uma etiologia incerta. Entretanto, esses estudos mostram que a sua origem ela esteja associada à remanescência da lâmina dentária. Bem, em um estudo realizado por Loureiro e colaboradores em 2017, mostra que os cistos odontogênicos ortoceratinizados é mais prevalente em homens, sendo a média de idade mais acometida entre 6 e 71 anos, com picos de prevalência entre a segunda e a terceira década de vida. Acomete cerca de 60% dos casos a região posterior de mandíbula, podendo ou não estar relacionados a dentes inclusos. Ademais, poucos estudos eles relacionam a etnia, Só que Silva, em 2015, realizou um estudo e conseguiu identificar uma maior prevalência em indivíduos leucodermas. Enfim, os cistos são conhecidos por si só por serem responsáveis pela destruição de grandes porções dos ossos ou por deslocarem os dentes para áreas de grande importância. E além disso, os cistos odontogênicos ortoceratinizados podem ou não estar associados a dentes retidos ou impactados, além de promover uma mobilidade dentária e assimetria facial. Essa condição, ela pode ou não promover uma reabsorção óssea, sendo considerado como uma das complicações mais graves, porque facilmente ela pode promover a algum tipo de fratura, uma fratura patológica. Outra consideração importante é que os cistos odontogênicos ortoceratinizados, em exames de imagem, podem ser observados reabsorções radiculares. E isso leva a gente ter um diagnóstico duvidoso, já que isso não é uma característica tão comum dos cistos odontogênicos ortoceratinizados, e por se assemelhar também a uma neoplasia. E aí, com isso, a gente deve determinar as análises citopatológicas a fim de evidenciar a baixa agressividade, a menor atividade proliferativa e os menores índices apoptóticos. Bem, apesar dos cistos odontogênicos ortoceratinizados compartilharem semelhanças com outras patologias, métodos para esse diagnóstico ainda são muito controversos e uniformes. E com isso, exames radiográficos não são tomados como definitivos. E aí se faz necessário obter boas informações, tanto na anamnese, desde a anamnese, passando pelos achados físicos, histológicos, os achados também citológicos, tá certo? E além disso,
Martins, segundo Martins e colaboradores, 2004, a tomografia computadorizada ela é considerada como uma alternativa complementar e que muitas vezes torna-se o diferencial para definir o tipo de lesão, bem como também definir o melhor protocolo de tratamento. Só que o que dificulta isso é os valores, né, os altos custos desse exame. É mais comumente identificado pelo inchaço, né, como característica clínica mesmo. É mais identificado como inchaço na região afetada, né, dores o paciente também pode apresentar, mas quando está associado a algumas condições secundárias, como algum tipo de infecção, e aí geralmente essa lesão ela é identificada durante os tratamentos, né, de rotina e os exames realizados também de rotina. Histologicamente, o cisto odontogênico ortoceratinizado ele é identificado por apresentar uma cavidade cística fibrosa revestida por tecido epitelial estratificado pavimentoso, que constitui aí de 5 a 8 camadas de células, dentre elas a camada basal. Tá? Além disso, o revestimento epitelial ele dispõe de uma superfície ortoceratinizada de espessura variada, composta por grânulos ceratohialinos e destituída de hipercromatismo ou polarização nuclear. Estudos de Balog, em 1997, destacou que as células superficiais elas eram planas, desprovidas de núcleo ou citoplasma preenchido com queratina, por desprender-se facilmente e apresentar um maior achatamento. Né? E além disso, a classificação ela torna-se relevante devido à migração das células do tecido e da superfície, que vai até e que durante a maturação, né, produzem a queratina. Reflete a diferença tanto no aspecto físico, né, como no aspecto fisiológico. Bem, em exames imaginológicos, os cistos odontogênicos ortoceratinizados, eles se caracterizam por apresentar uma imagem radiolúcida, né, bem delimitada, uni ou multilocular, podendo apresentar halo esclerótico com margens regulares ou ondulares, sendo capaz de envolver ou não um dente retido e impactado. Aqui nessa imagem panorâmica, eu trouxe um exemplo de um caso raro de cisto odontogênico ortoceratinizado que apresentam dois núcleos, né? Um mais inferior e outro mais superior. Também destacado como multicelular, ou multilocular, desculpa. E aí a gente pode reparar, né, que a imagem, né, parte das características que eu acabei de mencionar está presente aqui nesse exame. Tá? Contudo, a tomografia computadorizada ela seria necessária para complementar esse diagnóstico. Nessas outras duas imagens, eu trouxe para destacar que sim, é possível, né, estar associado a dentes retidos e impactados. Nessa primeira imagem aqui, tá certo? Na figura A gente pode destacar e mostrar o deslocamento de um terceiro molar inferior que foi para o ramo mandibular. E já nessa figura B, a gente pode apresentar aqui um deslocamento do molar superior para dentro do seio maxilar. Bem, segundo de Rime e colaboradores 2012, o diagnóstico diferencial para o cisto odontogênico ortoceratinizado ele é amplo, né? E, inclusive, inclui, né, o cisto dentígeno, o ameloblastoma, o mixoma odontogênico, o fibroma ameloblástico, tá certo? E os queratocisto odontogênico. E a gente pode notar que em todas essas imagens, para realizar o diagnóstico correto, é necessário um leque de exames, dos quais a gente pode incluir tanto o histopatológico, uma tomografia computadorizada que eu acabei de mencionar, e o citológico. Tá? E além disso, tumores odontogênicos, apesar de não ser algo frequente, eles devem sempre ser considerados durante esse diagnóstico diferencial, principalmente quando essas lesões envolvem os ossos maxilares. Bem, a forma de tratamento, ela geralmente envolve medidas conservadoras, devido à evolução clínica ser pouco agressiva e possui taxas de recorrência baixa. Além disso, o tamanho e a localização também influenciam neste quesito. Frequentemente, são abordados como métodos de tratamento a enucleação, seguido de curetagem óssea, a fim de promover um resultado favorável. Em outros casos, autores relatam que ao utilizar, né, a técnica da massovialização, há uma redução do tamanho e, consequentemente, da agressividade da lesão, sendo atribuída a essas mudanças alterações histológicas do epitélio devido às metaplasias e a redução dos fatores de crescimento tecidual como a interleucina alfa e a citoqueratina 10. Né?
Além disso, essa técnica ela é caracterizada por ser mais conservadora, né, ser pouco invasiva, proporcionar menos chance de lesar estruturas importantes e ser utilizada principalmente em pacientes com extensas lesões, mesmo que suas taxas de recidiva fiquem em torno de 61%, 89%. Um bom planejamento pré-operatório é fundamental para que se ocorra o sucesso desse procedimento cirúrgico. E aí, para conquistar isso, é necessário avaliar de forma adequada os exames físicos e a condição do paciente, tá? Complementando também com os exames de imagem, os exames hematológicos, para ver se esse paciente ele tem possíveis riscos, né, ou anormalidades que possam aumentar o trauma operatório ou influenciar negativamente na recuperação desse paciente. E além disso, é necessário levar outros fatores em consideração, como a idade do paciente, o estado de saúde, se ele possui algum tratamento médico, ou se ele está com algum comprometimento sistêmico que possa vir a influenciar nesse procedimento. Bem, aprofundando a marsupialização como uma técnica cirúrgica, né, escolhida para o caso, né, escolhida para poder ser pesquisada e ser revisada, né, eu posso destacar que ela é uma abordagem conservadora, o qual tem por finalidade reduzir a pressão interna da lesão, com a retirada do fluido, a qual irá proporcionar uma redução progressiva. E além disso, estudos realizados por Zal e colaboradores em 2014 mostram que a marsupialização ela pode melhorar a densidade óssea conforme comparações imaginológicas. E isso ocorre porque os fatores Rank, Rank L e a osteoprogesterina, elas atuam como via de sinalização, atuando na regulação de desenvolvimento e ativação dos osteoclastos. E a técnica cirúrgica em si, ela é considerada simples e rápida. Isso se dá com a realização de uma incisão, geralmente circular, com o intuito de criar uma janela de passagem para proporcionar uma comunicação da lesão com a cavidade oral e, em seguida, realizar uma sutura junto à mucosa oral para que esse acesso ele permaneça constante, permaneça aberto, né? E possa promover a formação de um novo tecido na região. Nesse esquema de imagens retiradas do livro, né, de cirurgia oral e maxilofacial do Rupp, representa o passo a passo da técnica de marsupialização. Tá? E nesse esquema, o cisto está associado em um dente ainda não irrompido, onde na imagem A a gente pode mostrar uma leve expansão, tá certo? Das corticais, sendo representada aí na mucosa jugal, né, no fundo de sulco dos molares do lado direito, tá certo? No item B, é um aspecto radiográfico, né, foi a radiografia panorâmica que foi tirada como pré-operatório para poder avaliar o deslocamento desse segundo premolar. Nessa figura C, foi realizada a aspiração para poder determinar se essa lesão ela possuía realmente um conteúdo cístico. No D, o segundo molar foi removido, né, esse segundo molar, para propiciar a abertura do cisto através do alvéolo, não foi preciso fazer uma janela, né, o cisto estava bem localizado, ele estava bem, como é que eu posso dizer, junto a esse dente, tá certo? Então, assim, no E, tem a radiografia panorâmica de acompanhamento 5 meses após esse procedimento, né, mostrando a reparação óssea, a erupção dos premolares. E na fotografia 1, o acompanhamento clínico 1 ano após a cirurgia, com os premolares já erupcionados. E aí a radiografia panorâmica no G, após 1 ano também, mostrando essa total reparação do defeito ósseo e a erupção dos premolares. Bem, todo paciente que passa por um procedimento cirúrgico, ele sofre alterações das funções tanto metabólicas, né, quanto nas fisiológicas, que variam desde a intensidade, né, de acordo com o tipo e a gravidade da lesão, e no final todo o procedimento deve ser considerado, né, deve ser tomado a fim de elucidar informações ao paciente de como poderá ocorrer no pós-operatório, o porquê que acontece algumas coisas, tá certo? E além de repassar o manejo para obter o controle de tal situação, tá bom? Além desses repasses de informações, devem ser prescritos também ao paciente antibióticos para evitar qualquer tipo de infecção no local, já que o campo cirúrgico ele ficará aberto. Além de anti-inflamatórios e analgésicos, já que isso é uma lesão que combina, né, assim, um certo desconforto para o paciente.
E aí, por último, recomendar ao paciente que ele realize a limpeza de 2 a 3 vezes ao dia com solução salina, que pode ser o soro fisiológico, ou o antibiótico, que pode ser a clorexidina 0,12%. Bem, embora o tratamento do cisto odontogênico ortoceratinizado ele permaneça controverso, lesões de crescimento amplo geralmente são tratadas com maspealização. Além disso, esse método mais conservador evita procedimentos mais invasivos, reduzindo a pressão intracística, né? E além dessas características, essa técnica ela previne as complicações, possuindo grandes taxas de sucesso quando se refere à resolução da lesão, evitando um segundo tempo cirúrgico. E aí vai, né, que permite que haja uma preservação de estruturas vitais adjacentes, se for, por exemplo, no canal próximo ao canal mandibular, evita que mexa nessa região, o paciente ele possa evoluir para uma possível parestesia, tá certo? E aí, se for no seio maxilar, evitar essas estruturas, se fosse na região de maxila, evitar o contato também com o seio maxilar para poder evitar qualquer tipo de infecção que possa evoluir também até para uma sinusite, tá certo? Também sugere-se essa técnica por ela inibir a expressão da interleucina 1-alfa e a proliferação de células epiteliais, reduzindo a sua agressividade, mesmo que não reduza as taxas de recidiva. E a alta pressão interna desse cisto, ele estimula a produção de citocina do tipo Rank e a ação de osteoclastos, aumentando a reabsorção óssea. Contudo, né, foi feito estudos de que há evidências de que esta abordagem ela pode estar relacionada com a degeneração tecidual, sendo necessário mais estudos para determinar se os achados ocorrem devido ao uso da técnica. Bem, como conclusão, eu gostaria de trazer de que, segundo os estudos aqui realizados, a masculinização ela se tornou promissora, tá? Pois além de promover a descompressão progressiva da cavidade cística, ela reduz as taxas de recorrência, preservando as estruturas adjacentes, bem como evitando os atos iatrogênicos que podem propiciar danos a estruturas importantes e exodontias inesperadas, além de evitar fraturas patológicas, né? Entretanto, devido a essas taxas de recidivas consideráveis, este método de tratamento ele requer um acompanhamento desses pacientes, além de garantir a assiduidade dos mesmos, realizando consultas clínicas, exames imaginológicos periodicamente, e aí, ademais, são necessários mais estudos para avaliar os mecanismos envolvidos e desenvolver novos métodos de tratamento. As minhas referências. Obrigado. Parabéns, Wellington, pela apresentação. Sua apresentação está semelhante ao seu trabalho escrito, tá bom? Então, eu vou deixar primeiro as considerações do professor Melo, do professor Thompson, em seguida do professor Melo. E, por último, eu como orientador, eu vou comentar, né, algumas coisas com você e daí a gente dá o seguimento, tá bom? Ok. Pode começar, professor Thompson. Vamos lá, então, professor João Paulo. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer tanto a você, Wellington, como ao seu orientador, professor João Paulo, pelo convite para fazer parte da sua banca, tá bom? Realmente foi um prazer enorme poder realmente participar tanto realmente desse trabalho de finalização do seu curso, como também de alguma forma da sua formação, né, como graduando e como, se Deus quiser, um futuro cirurgião maxilofacial, que eu sei que realmente você gosta muito da nossa especialidade, e se Deus quiser, você realmente vai ter um futuro brilhante aí dentro da especialidade. Eu quero rapidamente dividir aqui as minhas considerações em três etapas diferentes. Primeiro, eu vou falar aqui da tua apresentação oral, né? Realmente uma apresentação muito boa. Logicamente, no começo, fica nervoso mesmo, isso é mais do que natural, né? Então não precisa ficar preocupado realmente com relação a isso aí. Mas depois você realmente se acalmou e conseguiu realmente mostrar direitinho o seu trabalho, mostrou realmente conhecimento, né? Os slides muito bem apresentados, muito bonitos, com referências, com imagens bem interessantes, com legenda. Então realmente a apresentação foi muito boa e como o professor João Paulo colocou também, realmente foi muito semelhante ao que você apresentou no teu trabalho escrito. Então, a apresentação realmente oral foi bem interessante. Com relação agora especificamente ao trabalho escrito.
Algumas considerações. Eu fiz aqui algumas anotações, depois eu posso te passar realmente para você fazer algumas alterações. Vai precisar realmente alterar um bocadinho de coisa. Não acabou o trabalho por aqui, então você vai ter que realmente ter um trabalho aí um pouquinho mais para frente para poder melhorar um pouco mais seu trabalho escrito, tá bom? Primeiro, com relação especificamente ao título, né, você colocou aqui masculinização como forma de tratamento para extenso cisto odontogênico ortoceratinizado, revisão de literatura. O título, no começo do título, me rebate como se fosse você apresentar, por exemplo, um relato de caso, falando de um caso específico de um ceratocisto extenso, né, de um cisto odontogênico ortoceratinizado extenso. Mas você acabou realmente levando mais para fazer realmente um trabalho de revisão de literatura, não foi realmente uma apresentação de nenhum caso, por exemplo, para poder ilustrar o que você apresentou. Então, eu sugeria, de repente você pode conversar com o teu orientador e alterar, por exemplo, o título para masculinização como forma de tratamento dos cistos odontogênicos ortoceratinizados, falando, no geral, realmente, esse método de tratamento como realmente mais uma forma de tratamento para os cistos ortoceratinizados. Não falar especificamente de um cisto extenso, entendeu? Então, alterar, de repente, o título. Com relação ao corpo do teu trabalho, eu achei a tua introdução um pouco curta, né? Você poderia, de repente, ter se aprofundado um pouquinho mais, né? Foi só uma página, poderia ter escrito pelo menos umas 2, 3 páginas. A revisão de literatura, você colocou, falou um pouco sobre anatomia. Eu acho que realmente não caberia tanto aquela parte realmente especificamente de anatomia, não vi realmente uma vantagem assim, no teu trabalho especificamente falar de anatomia, né? Eu sei que você sabe realmente de anatomia, mas para esse trabalho específico eu acho que não foi relevante, não trouxe nada de novo. Que trouxesse realmente mais trabalhos especificamente do tema, né? Mais trabalhos falando realmente de marsupialização como tratamento, fazendo, por exemplo, uma revisão histórica, né? Desde os trabalhos um pouco mais antigos, que realmente já começaram a falar sobre marsupialização, e realmente fazendo uma revisão um pouquinho mais extensa. A revisão achei que realmente ficou um pouco curta, certo? Só algumas outras observações aqui. Estou passando aqui rapidamente. Tem alguns errinhos também aqui de português, por exemplo, aqui outro detalhe também, gostaria de agradecer a dedicatória também que você colocou, muito obrigado pela referência também, cara. No teu resumo aqui, acho que você esqueceu de retirar, por exemplo, aqui a quantidade de páginas, né? Acho que você pegou aqui como o exemplo aqui, o padrão, né? O arquivo padrão, e acabou esquecendo de retirar aqui a quantidade de páginas, depois você retira, tá bom? Com relação também aos teus descritores, as palavras-chave, eu dei uma buscada aqui nos descritores de saúde, no DEX, e realmente tanto o cisto odontogênico ortoceratinizado como também marsupialização não encontrei como descritor, então se fosse o caso depois dá uma pesquisada lá e tenta de repente alterar também, caso você depois pretenda, por exemplo, publicar esse seu trabalho, que eu acredito que realmente seja bem interessante, mas tem que também dar uma verificada com relação aos descritores, tá certo? Só passar aqui rapidamente aqui as minhas anotações aqui. Com relação realmente à revisão que você fez da etiopatogênese da lesão, foi bem interessante, eu gostei, realmente você escreveu bem realmente como é que se dá a patogênese dessa entidade cística, né? Agora, eu senti falta também de um aspecto bem importante nesse tipo de trabalho, que seria a questão da discussão. A discussão realmente também ficou muito curta, né? Semelhante à tua introdução. A discussão realmente é um ponto fundamental do trabalho, onde você vai realmente buscar na literatura o que os autores falam sobre esse teu tratamento, né, que você realmente fez a revisão, no caso a marsupialização, e vai fazer um comparativo com o que outros autores realmente
vão falar e, de repente, fazer um comparativo também com outros métodos de tratamento para esse mesmo tipo, dessa mesma lesão, né? Como, no caso, nucleação associada com outros métodos de tratamento, como o uso de solução de Carnoy, como crioterapia, como uma ressecção marginal, entendeu? Então, eu acho que você poderia ter trazido também na discussão o comparativo desse método de tratamento com outras modalidades de tratamento para essa mesma lesão, para poder realmente a gente ver qual seria a vantagem desse método de tratamento frente aos outros tratamentos também que tem relatado na literatura, tá bom? Outro detalhe também é que você colocou aqui resultados e discussões. Nesse tipo de trabalho, realmente, você não vai ter resultado, né? Não é um trabalho de pesquisa. Você vai ter só, realmente, a discussão e depois as considerações finais, né? Então, depois só tira também com relação à questão dos resultados lá, tá bom? A conclusão achei bem interessante também. Mas no trabalho escrito, depois, como eu falei, eu te passo as minhas considerações para você fazer realmente e discutir com o teu orientador se cabem ou não fazer realmente essas alterações do teu trabalho, tá bom? Eu tenho só rapidamente uma pergunta para ti também. Tu colocaste aqui, tanto no teu trabalho escrito, como também na tua apresentação, falou rapidamente sobre metaplasia. O que seria metaplasia e o que a metaplasia vai interferir no método de tratamento, por exemplo, do cisto odontogênico ortoceratinizado? Pronto, professor, a metaplasia, ela nada mais é do que a diferenciação, né, que essas células elas sofrem, né, devido a essa lesão, né? E o senhor pode só repetir a próxima pergunta, por favor? E em que a metaplasia que ocorre nesse cisto após a marsupialização vai alterar no seu tratamento? Pronto, ela vai... a metaplasia, ela nada mais é do que ela transformar, né, no caso, após a marsupialização, transformar as células que estão danificadas em células, digamos assim, células novas, né, que vão reestruturar o tecido que foi danificado. Certo. Só para te realmente explicar um pouquinho melhor, quando a gente faz, por exemplo, uma marsupialização de uma lesão cística, quando a gente expõe, a gente remove um fragmento, remove o líquido cístico e expõe esse cisto à cavidade oral, você vai ter a penetração dentro da cavidade cística de bactérias e de alimento, e essa nova, digamos assim, essa nova situação, né, que essas células da cápsula cística vão se apresentar, vai fazer com que a espessura daquela cápsula cística, que especificamente para esse cisto é uma cápsula bem fina e muito friável, que muitas vezes na hora que a gente vai fazer, por exemplo, uma enucleação, muitas vezes pode acabar tendo um rompimento da cápsula e a permanência de algumas células ainda, alguns fragmentos da cápsula dentro da lesão, que pode realmente facilitar uma possível recidiva. Quando você faz a marsupialização, essa cápsula, por conta desse, digamos assim, desse trauma que ele está sofrendo agora pela exposição na cavidade oral, essas células acabam alterando o seu padrão e essa cápsula acaba se tornando mais espessa. E o fato dessa cápsula se tornar mais espessa posteriormente vai facilitar no segundo momento, após a marsupialização, quando a gente for, por exemplo, fazer uma enucleação para remoção do restante daquela lesão, fica mais fácil de você conseguir enuclear aquele cisto e a possibilidade de repente, romper a cápsula e a possibilidade de uma recidiva posterior vai ser bem menor também, tá certo? Então, por isso que realmente a marsupialização acaba facilitando a enucleação posterior da lesão. Por isso que realmente eu te perguntei também em que isso influenciaria no tratamento, beleza? Com relação ao trabalho escrito seria isso. E com relação, cara, a você realmente como aluno, né? Eu acredito, não sei se realmente o senhor João Paulo também concorda, e o senhor Melo, acredito que ambos vão concordar comigo. Você acha que foi um dos melhores monitores realmente que passou na disciplina de cirurgia avançada em implantodontia, realmente muito comprometido, muito interessado, né? Sempre realmente cumprindo com as suas obrigações, né? Dá para realmente ver o brilho no teu olho quando você está realmente lá na disciplina de cirurgia, e dá para ver realmente o quanto você gosta realmente
da especialidade, por isso que eu te falei realmente que você tem um perfil muito bom realmente para ser um ótimo residente, um ótimo cirurgião. Então, siga em frente, vá atrás dos teus sonhos, que você realmente tem um futuro brilhante pela frente. Essa aqui realmente é só um encerramento de um ciclo e com certeza você conseguir manter a mesma energia, né, e a mesma força de vontade que você realmente demonstrou para a gente, com certeza teu futuro vai ser realmente muito, muito bom, tá bom? Então, parabéns novamente. E fica aqui minhas considerações. Se de repente passei um pouco do tempo, João, eu peço desculpas, mas passo agora aí para você novamente. Grande abraço. Obrigado, professor Thompson, pelos comentários. Né? Eu tinha anotado, parece que a gente estava pensando aqui juntos. Né? Mas, só aproveitando, desculpe, João, parabéns também, não só a você, Wellington, mas também a toda a família, realmente, que com certeza o apoio familiar é fundamental para a gente conseguir realmente os nossos objetivos. Então, tua família também está de parabéns. Obrigado. Então, eu vou dar seguimento e passar a palavra para o professor Melo, fazer as considerações dele. Obrigado, Thompson, pela presença e pela contribuição. Professor Melo, é com o senhor. Olá, João. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Parabéns, João, pela orientação. Parabéns, Manuel, pelo magnífico trabalho. Tá? E começar falando primeiro pelo trabalho escrito. Tá? Wesley, se você tivesse gravado a sua aula hoje, tá? Você colocasse no trabalho escrito, teria sido melhor. Então, veja a sua gravação, se você transcorrer o que você falou, tá? Nesse período, e você escrever o que você falou, seria muito interessante. Tá? Está comentando com o professor João Paulo sobre o trabalho escrito, tá? E a gente tem algumas anotações para fazer, que o Paulo já sabe, já falou comigo, particularmente, tá? A gente tem algumas orientações para você. O seu trabalho escrito, não está muito rico, como diz o Thompson, né? Precisa de um pouquinho mais de detalhes. Mas isso aí faz parte do aprendizado, isso aí faz parte do dia a dia. Você está aprendendo a fazer isso. Tá? Então, isso é um aprendizado para você. A sua parte oral foi muito boa. Tá? Falou com segurança, falou com detalhes, certo? Então, se você tiver gravado, certo? Escreva o que você falou e põe aqui dentro. Aqui, se você for detalhar, está um pouco confuso, tá? A sua sequência do trabalho que você escreveu aqui na parte escrita. Tá? Você foi, voltou, falou anatomia, eu acho que a anatomia aqui não seria a parte mais importante, tá? O seu trabalho em si é sobre a marsupialização, é uma técnica que foi escolhida, tá? Então você devia falar muito mais sobre a técnica que você escolheu, isso é o seu tipo de trabalho, tá? Diferenciar porque a técnica de eleição de tratamento de cisto é a nucleação, porque é um cisto, tá? Que tem a sua característica interna de fibrose, tá? Dentro, tá? Não tem conteúdo líquido como tem o cisto dentígeno, tá? É uma cápsula mais fibrosada, por isso que tem o nome ceratocisto, tá? Então é uma cápsula mais endurecida. Por isso o tratamento de eleição dele é a enucleação. Vai nuclear e vai coletar ao redor, como diz o Thompson, solução de Carnoy, uma das indicações, tá? A crioterapia, tá? O uso de nitrogênio líquido é bem ao redor, é outro tipo de tratamento que pode ser feito. Então, você poderia descrever os tipos de tratamento que pode acontecer para esse tipo de cisto e dar ênfase na marsupialização, que é o seu título. Tá? Então, quando eu fui aqui olhar para o trabalho, eu procurei que você fosse encontrar mais detalhes sobre a técnica de marsupialização. Tá? Você falou pouco. Então, eu acho que para tentar ter um trabalho mais rico, você devia ter mais comentado sobre a técnica da marsupialização, que não é a indicada para esse tipo de cisto. Tá? Por se tratar de um cisto que tem no seu conteúdo uma parte fibrosa. Tá?
Então, a situação que a gente tem dentro dessa cavidade, tá? É não é uma cavidade de líquido em si, em geral, certo? É um líquido mais, sim, um conteúdo dentro da cápsula fibrosada, mais endurecida, por isso que a nucleação você remove total, de uma vez só, com a curetagem. Isso é o tratamento de eleição. Como você escolheu a marsupialização, é feita uma diferenciação de uma técnica, tá? Para quê? Para que reduzisse o tamanho daquela cavidade, você disse aqui no trabalho, para evitar fraturas patológicas futuramente. Isso é o detalhe da marsupialização, para depois você fazer a nucleação. Então, a marsupialização, para esse tipo de tratamento, não é definitivo. Ele é apenas um detalhe, tá, do tratamento que vai acontecer futuramente. Então, é o início de tratamento. Tá? Esse trabalho seu tem que ser evidenciado desse tipo. A marsupialização que você escolheu, tá, para tentar facilitar um tratamento menos radical futuramente. E seria nuclear com a curetagem. Como esse cisto é um cisto extenso, você optou pela marsupialização para melhorar o quadro, diminuir a extensão dessa cavidade para depois ser nuclear. Então, esse seria o seu conteúdo do seu trabalho. Tá? Porque você escolheu a marsupialização e não a nucleação, como é o tratamento indicado para ele. Joia? Eu acho que tem que pensar nesse tipo. Beleza? Ok, professor. Então, você dá um ênfase nisso, você vai ver, vai encontrar na literatura, diversos tratamentos. Entre eles, a nucleação com o uso de crioterapia, a nucleação com o uso de solução de Carnot, tá? A marsupialização como tratamento coadjuvante, tá? Para esse tipo de tratamento do cisto, com posterior tratamento da enucleação. Então, você fez isso. Você usou a nucleação para depois ser nuclear o que ficou ali. Você vai reduzir o tamanho para diminuir a parte de nuclear com menos substância óssea a ser tirada, preservar mais o leito ósseo. Isso foi a sua intenção de fazer isso. Então, detalhe mais sobre isso. Tá? A sua apresentação oral foi muito boa, se compensou um pouco no trabalho escrito. Tá? Mas isso faz parte do aprendizado. Tá? O João Paulo já tem muita coisa para falar com você, ele vai te orientar direitinho sobre isso, como fazer, tá? E o Thompson falou aqui, não vou repetir, tá? Tem muita coisa para a gente falar muito mais sobre a técnica de marsupialização. E assim, em revisão de literatura, a gente nunca usa conclusão, tá? A conclusão é sua. A conclusão é da literatura, da revisão da literária. Você usa considerações gerais, tá? Então, tira a conclusão, porque você não perdeu nenhum trabalho. Se você tiver feito um relato de caso, aí seria a conclusão. Você vai falar sobre considerações gerais que você encontrou, tá? Porque a marsupialização foi feita. Você pega o seu título, você pega assim, ó, como é que foi o trabalho? Você pega assim, vai pegar o seu objetivo, tá? E vai ler o objetivo e vai ver se a conclusão que você teve, tá? Vai estar respondendo aos seus objetivos do trabalho, tá? Então, se você pega isso, você não está encontrando essa chave. Por quê? Porque você escreveu pouco sobre a marsupialização. Então, faça isso. Faça o que você falou na sua parte oral. Tá? Aí fica legal. Tá? Ok, professor. Obrigado. Isso são as considerações que tem que fazer do trabalho. Tem que falar sobre isso. Está na banca para lhe ajudar. Tá? A banca tem o intuito de ajudar e de enriquecer o seu trabalho. Tá? Mas cabe o seu orientador conversar com você. São só sugestões nossas, minha e do Thompson, tá? Para que você sente com o seu coordenador e ele vai te orientar melhor. Tá? Falar do aluno, tá? Assim, é repetir o que o Thompson falou. Tá? Eu cheguei para o Thompson e falei, já no meio do semestre, que você foi disparadamente o melhor monitor da disciplina. Responsável, cumpridor de horário, organizado, tá? Preocupado com seus colegas, tá? Sempre está disposto a orientar. Então, é isso que a Universidade Cristo investe em vocês, para que saia aluno do seu tipo, tá? Com responsabilidade, tá?
a dedicação que você tem, o cuidado que você tem com os pacientes, o cuidado que você tem com os seus colegas, de ajudar sempre os colegas, isso é muito importante. E assim, tem uma característica em seu trabalho aqui escrito que é fundamental para te descrever você, o Wellington, como pessoa. Gratidão. Filho, se você escrever na dedicatória, gratidão, certo? É um negócio que vem de dentro do coração. Você escreveu, você pôs nas suas letras aqui, certo? O seu sentimento de gratidão, tá? O sentimento de obrigado, tá? E eu me senti muito orgulhoso, tá? Nos teus agradecimentos, tá? E você foi um aluno de destaque. Quando você reconhece, tá, que as pessoas que te ajudaram, tá? Você não esqueceu, você está se formando, está lembrando aquelas pessoas que te ajudaram, tá, durante a tua formação secundarista, isso é muito importante. É sinal que você é uma pessoa de caráter, meu filho, tá? Nunca se esqueça disso. As pessoas que estão aqui, que estiveram ao seu lado, vão estar com você sempre. Embora ela já tenha ido para um outro lado, certo? Elas estão sendo sua luz, tá? Dando luz para você seguir um caminho mais brilhoso. Você tem muita coisa para seguir e para brilhar. Você é uma pessoa que tem futuro. Acredite em seus sonhos, que você chega lá. Tá? Eu tenho muito orgulho de ter participado da sua banca e como orientador, o professor João Paulo, vocês não tinham melhor para escolher, um professor que tem uma capacidade de trabalho fundamental, pesquisador, influenciador. Foi por isso que você escolheu o João Paulo, que ele vai te dar orientação melhor. Então, a pessoa, o Elcio, é isso. É um homem que tem caráter e tem gratidão. Quem tem gratidão tem coração, meu filho. Parabéns, certo? Obrigado por participar da sua banca. Obrigado, João Paulo. Obrigado. Obrigado pelas considerações, professor Melo. Nesse momento agora, Wellington, eu vou fazer pequenas considerações, porque eu creio que o professor Melo e o professor Thompson já fizeram algumas, mas que, assim, eu rasurei todo o seu trabalho, dando direcionamentos, né? O professor Melo pontuou algumas coisas que eu já tinha colocado, considerações finais. O professor Thompson colocou, né, em relação à sua discussão. Realmente a discussão, cara, ele é o coração de um trabalho, né? A discussão, o que é que você vai dizer? Olha, apesar de ser comumente visto mais em mandíbula, tem um cara lá na Coreia que viu que ele encontrou uma prevalência maior em maxila. Apesar de ser mais em homens, tem um trabalho num estado americano que encontrou mais em mulheres. Então, isso é a discussão. Mostrar, digamos que, muitas vezes aquele conhecimento que é tido como uniforme, ele tem as suas nuances, né? Então, a discussão é justamente esse, levar um direcionamento. Depois eu conversar com você também em relação à revisão que você fez de anatomia e sobre também a embriologia. A gente pode resolver isso e focar talvez mais nos casos, mas em relação ao tema mesmo do trabalho, eu vou só completar aqui, professor Thomas, professor Melo, o Ellison estava fazendo aqui um acompanhamento de um caso de um cisto ortoceratinizado, que ele estava preenchendo todo o seio maxilar do paciente. Então, ele já tinha isso em mente, aí quando a gente foi pego já na data limite, porque não ia dar tempo algumas coisas dos prazos, daí a gente não conseguiu fazer a apresentação desse caso. Então, eu acho que ele acabou indo nesse caminho da marsupialização, porque realmente era um caso em que o terceiro molar estava no corpo do zigoma, professor, depois da manhã eu posso mostrar para o senhor lá na clínica, e o seio maxilar todinho, ele estava preenchido pela lesão. A lesão só não cresceu mais porque quando chega ali do ósseo do seio maxilar, né, no meato nasal médio, a lesão ela se comunicou com a cavidade nasal e daí começou a sair secreção pelo nariz, tudo. E esse caso a gente tem um acompanhamento de 6 meses. Mas, Wellington, eu acho que você tem ferramentas, cara, para levar o seu trabalho para um direcionamento de uma revisão de indicação de marsupialização, tá? Por exemplo, o que eu vi que precisava a gente colocar um pouco mais no trabalho era você, por exemplo, você deu exemplos de casos de cisto dentígero, de ameloblastoma, quando o seu trabalho é de cisto odontogênico ortoceratinizado. Entendeu? Então, eu acho que o caminho seria você trabalhar apenas com imagens de cisto odontogênico ortoceratinizado, né?
Algumas correções que a gente vai fazer, et al, apudes, que são algumas coisas que você escreve, et al é itálico, só tem um ponto depois do al, não tem um ponto no et, né? Que são coisas de regra também, a tabulação dos parágrafos, né? Mas são coisas que às vezes passam, porque a construção de um trabalho, ela demanda muita disciplina, muita revisão, né? E nenhuma falha do trabalho apaga todos os elogios aqui que os professores já pontuaram com você, né? Eu acho que algumas coisas você acabou colocando no trabalho porque você imaginava que o trabalho era sobre cisto odontogênico ortoceratinizado, mas a sua referência, na verdade, que quando você citou aquele trabalho era sobre cisto odontogênico, o ceratocisto odontogênico, entendeu? Então, isso pode ter lhe confundindo. Horas você diz que o tratamento é controverso, horas você diz que tem uma alta taxa de recidiva, mas como o professor Melo pontuou, ele é uma lesão de fácil tratamento, né? Tem uma revisão de literatura que eu tinha pegue, até quando eu estava tentando fazer o relato do caso, que um trabalho pegou 61 cistos odontogênicos ortoceratinizado, né? Desses 61, apenas 2 ele fez marsupialização, porque realmente eram lesões multiloculares. Das 61 lesões, apenas 5 eram multiloculares, né? Então, geralmente essa lesão ela fica multilocular quando ela se desenvolve mais pelo espaço medular, quando é um crescimento lento, entendeu? Então, assim, geralmente ela exterioriza fácil e ela acaba sendo descoberta de forma unilocular, né? Então, assim, cara, parabéns pelo trabalho. Esse trabalho representa só um simbolismo da sua graduação. Você, como todos da turma, são guerreiros de tentar crescer, entendeu? Fazer uma faculdade, né? Focaram na odontologia. Você se encontrou, né? A gente vê que você se encontrou com o curso, você se encontrou com a área da cirurgia, né? E a gente fica feliz de ver que, de alguma forma, a gente passa para você o quanto essa área é importante para a gente, né? Eu, professor Melo, professor Thompson, né? A gente teve eu tive grandes professores, né, que me inspiraram também, então espero que da mesma forma eu, professor Melo, professor Thompson, tenhamos inspirado você, né, na área da cirurgia. Todos os meus professores, eles sempre me pontuaram, né, que sempre a gente vai cometer falhas, mas o importante é a gente sempre se reinventar, corrigir as falhas e crescer em cima disso, tá bom? Okay, então, todas as suas considerações, são várias, tá, Wellison? Por exemplo, algumas referências legais que você colocou não estavam nas suas referências, né? Você citou no texto, mas não estava lá na referência bibliográfica. Tá? Alguns artigos em idiomas, por exemplo, era alemão, italiano. Então, quando foge do inglês, ou você pega o artigo em italiano e traduz, ou você coloca um apude. Então, algumas coisas, cara, que a gente está aqui comentando, que é justamente, e todos os colegas que estão vendo também, é interessante a gente falar isso. Porque hoje vocês estão dentro de casa, entendeu? Amanhã vocês não vão estar dentro de casa. E é interessante vocês estarem preparados para críticas um pouco mais duras, às vezes, né? Que às vezes a pessoa não conhece o Wellison do 1º ao 10º semestre, não conhece o Rodrigo do 1º ao 10º semestre, né? E às vezes uma apresentação pode usar para lhe medir de forma errada, mas é porque nas apresentações fora de casa, geralmente, a banca, né, ela vai seguir todas as regras da BNT, entendeu? Então aqui a gente está aqui fazendo meio que uma forma de alerta, tá bom? Mas parabéns, obrigado pela dedicatória. Fala em mim, não só em meu nome, mas do professor Melo, professor Thompson, né? Mas não só nós, né? O professor Melo, ele me inspirou, ele sabe disso, que quando eu estava na graduação, acho que não só a mim, mas todos os professores que estão naquela faculdade, né? E é isso, cara, parabéns. Eu vou pedir só para todo mundo sair aqui do Meet, né? E daí eu aviso o Wellison aqui no Zap, ele avisar ao grupo e vocês retornam novamente só para a gente fazer um fechamento aqui das considerações. Tá bom, Wellison? Ok. Então, gente, eu peço para todo mundo sair rapidinho aí, enquanto eu converso com o professor Melo, o professor Thompson.